Essa é a segunda vez que eu tô gravando isso, mano. Tudo bom com vocês? Obrazinha nova para o canal, hein? Nosso prota foi usado por 100 anos como depósito de energia. Entrou no corpo de um corno e com sua inteligência conseguiu uma bela esposa. Um palácio no meio da floresta. Uma bela moça de cabelos vermelhos enforcando uma pessoa. Isso é uma coisa normal. Esse é Jiang Han. Ele era das forças especiais na Terra, mas acabou entrando nesse mundo de cultivo e foi capturado por essa mulher. Ela falando que ele tem um corpo mortal, mas tem a alma do ancião do caos dentro dele. Mas mesmo assim ainda não passa de um verme. Essa é Yang King, a deusa imperatriz desse mundo, que tem escravizado o prota por séculos. Ela falando que se ele tivesse desistido da alma dele antes, não teria conseguido chegar até aqui. Mas hoje vai sugar todo o restante da sua alma. Resumindo, ele vai de base. Prota sofrendo, fala para ela não tentar enganar ele. Sabe que depois de sugar a alma dele, vai matá-lo. Yang King rindo, pergunta quem liga para isso. É só um detalhe. Ela diz como ele sabe. Os mais fortes são respeitados. E como falhamos, vamos tentar de novo. O prota pensativo, fala que se for mais uma vez, ele irá morrer. Ele dá um beijo nela, falando que se ela soltar ele dessas correntes, ele está disposto a se voluntariar, entregar sua alma para ela terminar o seu cultivo duplo. Ela fica braba, mandando ele calar a boca. Ela enforcando ele, pergunta por que todos esses vermes pensam que podem enganar sua imperatriz. Vou dar um fim na sua vida agora. O prota brabo, pergunta se ela realmente quer continuar o seu cultivo duplo assim. Ele já aguentou isso por 100 anos. E agora que está dando uma oportunidade para você conseguir, você quer jogar fora? Ela fica pensativa. 100 anos, hein? Solta o pescoço dele, falando que mesmo que tente forçar, a qualidade da alma dele vai cair. Mas se ele mesmo desistir da sua alma, ela pode ficar ainda mais poderosa, chegando ao nível de um deus. Ela usando sua aura na corrente, diz que vai aceitar, vai libertar ele da corrente. Mas se ele ousar tocar nela com suas mãos imundas ou tentar algum truque, vai matá-lo na mesma hora, quebrando as correntes. Tira as correntes do pescoço também, né? Prota fica olhando para ela, pensativo. Diz que essa maldita mulher é muito cruel. Ele preparando a energia na sua mão, diz que se não fizer isso direito, não vai conseguir fugir. Ele prepara um golpe. Yang King percebe, dá um soco que manda ele na parede. Ela puta, pergunta se ele cultivou secretamente uma habilidade. O prota rindo, fala que por 100 anos sempre quis escapar. No começo era legal ser usado, mas por 100 anos qualquer um ficaria com raiva. Ela com as perninhas bamba, concentrando sua energia no seu peito. Ele começa a correr, vendo ela juntar energia espiritual, falando que se ela acertar ele, ele provavelmente vai morrer, tem que fugir logo daqui. Yang King fica muito puta, falando que ele queria matar ela por causa do seu cultivo. Ele valia tanto assim. Prota nervoso, falando corre negada. Ela pega no ombro dele e começa a sugar a alma dele, falando que ele nunca vai conseguir escapar. Prota pensativo, fala que essa é a sua única chance de fugir. Dá um soco para trás e foge por um local que estava no lugar certo na hora certa. Ela de joelhos muito braba, falando que ele era mais louco do que ela pensava. Ele cortou um pedaço da própria alma para escapar. Prota dentro do portal, falando que ele vai voltar e fazer ela virar escrava dele. Yang King ouvindo isso, dá um grito muito alto, falando que não importa o que aconteça, vai achá-lo e vai matá-lo. Um pombo voando no pôr do sol, uma floresta verdinha, uma pessoa deitada no chão. Ele acorda espantado. O prota rindo, falando que escapou. Deus existe mesmo. Se levanta rindo, falando que escapou das garras daquele demônio. Um dia vai se vingar daquela vadia. Uma pessoa de cabelo rosa perguntando: ué, você está vivo? Ela pensando, diz que claramente injetou veneno nele. Nem mesmo um mestre conseguiria sobreviver. Como ele ainda está vivo? O prota lembra da memória, dizendo que o nome desse corpo também era Jiang Han. Ele amava essa Lin Jinqian, mas por ele não ter talento, ela nunca levou ele a sério. Um mês atrás pediu para esse corpo roubar algo de sua família, e ele ainda também roubou o livro de artes marciais rara, mas ele não esperava que fosse traído e morto a sangue frio. Tá, fala que história merda, hein? Mas por
porque esse burro amava essa vagabunda. Lin, usando sua energia, fala que se ele ainda não morreu, vai fazer isso com as próprias mãos. Ela, se fazendo de besta, fala que essa história não pode vazar, senão vai perder sua reputação. E se você me ama, tem uma última coisa que eu quero de você. O Prota tá puto, pergunta se ela não tem vergonha na cara e se ela acha que vai ter alguma reputação depois de tentar matar ele. Uma pessoa se aproxima, dizendo que avisou para Lin matar ele. Ele abraça ela, falando que você é muito bondosa. Diga para ele que vai casar comigo, Zhang, e vamos deixá-lo ferido para morrer aí. Os dois começam a dar uma risada maligna, mandando ele morrer, mas na frente dele só tem um toco parado. Eles se espantam, falando que ele fugiu enquanto falávamos. Prota tá correndo igual maluco na floresta. Ele se apoia na árvore, falando que foi muito esperto por fugir naquela hora, mas esse corpo é muito fraco, logo vai ser alcançado. Os dois já vêm atrás dele falando: como um lixo que nem você quer escapar de nós. O Prota fica assustado. Na sua frente um cavalo vindo, uma sombra aparece, o cavalo dá um grau na frente dele, uma pessoa segurando o grau, uma bela jovem sentada em cima do seu cavalo. O Prota se assusta e cai pra trás com medo. Ela pergunta se ele quer morrer. Ele fica espantado, falando que ela é linda. Aí eu tenho que concordar. Ele vendo os dois chegar mais perto, ela fica olhando para eles também. Os dois vendo ela falando Yan Rushui. Ela pergunta o que eles estão fazendo aqui. Não sabem que é proibido lutar fora da cidade. Os dois se fazendo de bobo, falam que ele é um traidor que roubou artes marciais da família Jiang e estavam atrás dele para capturar ele e levá-lo para ser punido. Yan pergunta: roubou? Apontando para o Prota, fala que sim, isso mesmo. Ele traiu a família Jiang por seus próprios desejos egoístas. O Prota pensativo, fala que é mentira desses malditos. Eles estão tentando se livrar de mim a qualquer custo. Yan olha para o Prota, pergunta se ele é vergonhoso assim. A sua família já até enviou pessoas para capturá-lo. Zhang, com um sorrisão, fala que ele está acabado. Assuma a responsabilidade pelos seus crimes. O Prota dá um grito, falando que eles são mentirosos. Sabe que ele era um estúpido e usaram o amor dele por Lin para fazer ele roubar as receitas. E ele começa a chorar, falando que ele sacrificou tudo por amor, chorando muito. Fala que ela traiu ele e esses dois estavam conspirando. E agora que eles têm as artes marciais na mão, querem me matar. Yan fica analisando a situação. E os dois ficam nervosos ouvindo isso. Prota tá se fazendo de inocente. Fala que não podem acreditar nele. Mas não sou um mentiroso como você, Lin. Zhang avança para tentar silenciar o Prota, falando que ele ousa tentar nos incriminar. O Prota chorando, fala: senhorita, ele está mentindo e não está cumprindo as leis da família Yanjia. Yan Rushui para um golpe de Zhang, fala que irá levar ele pessoalmente para a família Jiang e lá veremos se ele está falando a verdade ou não. Prota vendo a espada na sua cara, fala que essa passou perto. Esse burro tentando me matar na frente da senhorita, sabendo que é proibido lutar. Ela se espanta. Zhang falando que ouviu dizer que sua alteza quer que a senhorita case com meu irmão mais velho, e se isso acontecer, eu irei servir ao palácio, então espero que você não interfira nisso. O Prota dando o dedo do meio, fala: que merda você está cuspindo aí? Ela não vai casar com aquele bastardo, mesmo que ele seja da realeza. E a Rushui fica sem esboçar reação. Zhang, com raiva, fala que irá matar ele, mas mandar a Lin atacar ele. Ué, eu fiquei pensativo agora. Pegando sua espada, usando sua energia espiritual, os dois ficam perguntando o que é isso. Lin, nervosa, fala que elas têm a mesma idade, como ela pode ser tão forte? Prota, usando a senhorita Yan Rushui, começa a zombar deles, mandando eles virem para cima. Zhang tentando ameaçar ela, falando que sua família trabalha para a família real. Yan Rushui fica muito puta, mandando eles saírem fora daqui. Eles ficam cagados de medo. O Prota só observando. Zhang falando que ele não vai poder se esconder atrás dela para sempre, e se encontrar ele por aí, vai matá-lo. Eles metem o pé fugindo pela floresta. Lin vai olhar para trás. O Prota mandando um até a próxima, vadia. Uma espada aparece ao lado do seu pescoço. Yan, muito braba, fala que agora ele irá acompanhar ela até a família Jiang. Se ele estiver falando a verdade, irá ajudar ele. O Prota empurrando a espada, tenta mudar de assunto, falando que sabe uma forma dela não casar com aquele tirano desprezível. Ela diz que é toda ouvidos, casa do Lorde da cidade. Uma pessoa batendo na mesa dizendo que desaprova ela casar com aquela criança. Ele não tem talento para cultivo, não merece estar ao seu lado. Sua mãe falando que casamento é uma coisa séria, não se deixe levar pelo momento. O Prota tá rindo, falando que não esperava que ela viesse ver os pais delas tão cedo. Yan Rushui fala que o governo do condado enviou tropas para cá e eles chegam aqui daqui a
3 dias. Ela diz que se ele recusar, vai dar uma razão para o rei invadir aqui. Tudo vai estar perdido. O velho olhando para o Prota, fala que ele é um desperdício de oxigênio. O Prota tá ficando brabo por ficar sendo ofendido toda hora. E a Rushui falando, casar com você, só nos seus sonhos. O Prota pergunta se ela acha ele feio ou porque a reputação dele é ruim. Ela analisando, ela diz que é uma boa ideia arrumar um genro, mas porque de todos eu escolheria logo você. O Prota sentando, fala que ela está certa. Ele seria um desperdício no palácio da família dela. O que as pessoas iriam pensar? Ela fica observando. O Prota pergunta se eles acham que eles se rebaixariam seu status de nobres apenas para pegar uma mulher. Todos vão rir de vocês se vocês pensam isso. A cidade de Snowdrift vai se tornar os olhos do mundo futuramente, e acredita que eles não vão poupar nenhuma família para ficar com ela. O melhor jeito de eliminar esse medo é enfrentando eles de frente, e desde que eles não mandem tropa diretamente, ele tem um jeito de lidar com eles. E a Rushui fica pensativa, falando que o único jeito de fugir desse casamento era casando com outra pessoa, mas pelas pessoas quererem acumular patentes militares, ninguém se atreve a ofender a família real. Ela fica séria, fala para seus pais que não vai voltar atrás. Seu pai levanta dizendo que teimosa como sempre, mas não vou suportar você casando com esse desperdício chamado Jiang Han. Ela pede para ele não se tornar um obstáculo. O governo do condado é ambicioso, e se ela se casar com Shizi, eles farão uma base ao norte e logo nosso condado será tomado. Ela séria, fala que enquanto puder proteger sua família estará satisfeita. Prota observando, fala que pensou que ela era apenas bonitinha, mas parece que ela é incrível. O pai dela pensativo, fala que o plano dela é bom. Enquanto a família real não mandar tropas para atacarem, estaremos bem. Mas olha irritado para o Prota. Prota já entra falando, olá meu sogro, pode ficar tranquilo que qualquer um que ousar irritar minha esposa terá problemas, e qualquer um que encostar na sua família será massacrado por mim. O velhote irritado fala que se ela estiver sendo enganada por ele, vai ter consequências depois. Ele vai saindo, vários servos dizendo, meu lorde. Ele grita dizendo que amanhã é o casamento da sua filha, e mesmo que seja às pressas, não aceitarei falhas. Eles gritam, sim senhor. O Prota arrumado fala que está curioso para saber qual extensão que esse show tomará. Fala que agora, para sua proteção, a coisa mais importante é aumentar sua força antes que Yan King ache ele. O reino das artes marciais é dividido em 7 níveis, e lá no topo está Yan King. Ele falando que a diferença é grande. O Prota diz que agora tem que confiar nesse corpo para conseguir lutar. A festa começa, os figurantes perguntando por que isso tão de repente. Ficam perguntando quem é o marido. Uma pessoa chega falando, irmão Lin chegou cedo, hein? E a Lin Jiqian está deslumbrante como sempre. Eles falam que não podiam deixar de vir ao casamento da filha do dono da cidade. Zhang falando que para se casar com ela, deve ser uma pessoa abençoada. Tem algumas pessoas que querem comer carne de cisne, não podemos deixar alguém brincar com ela não. Vendo uma mesa vazia, falam que a família Jiang está com medo de vir hoje. Por causa de Jiang Han, eles estão com vergonha de aparecer na cidade. Na mesa, Lin Jiqian fala que não sabem quem é o noivo. Barbudo brabo fala que o Lorde está tentando usar essa chance para fugir do casamento com Shizi. Ele pergunta do seu barriga se o noivo é Zhang An. Ele diz que ouviu que Zhang An e Rushui são amigos desde criança. Zhang dizendo que o príncipe já tinha mandado ele embora do exército, mas por pedido de Yan Rushui, ele o deixou sendo líder de um pequeno grupo de tropas. Seu barriga fala que soube que esse Zhang An é feroz. Com o apoio da família Zhang, vai se tornar ainda mais poderoso no futuro. O Barbudo dizendo, mesmo ele sendo assim, ele tem o espírito de um lobo e está com medo da família ser usada por ele. Uma pessoa batendo em vários figurantes, dizendo que quer ver Yan Rushui. Todos olham para trás espantados. Zhang An gritando, dizendo que precisa ver ela. Dá outro grito, dizendo que não existe ninguém mais digno dela do que eu. Todos ficam assustados. Ué, se ele está aqui, onde está o noivo? Zhang An batendo em outro figurante, manda ele aparecer, se quiser viver. Ele escuta alguém mandando ele parar. O Lorde da cidade, brabo, perguntando o que ele está fazendo com seus homens. Ele se curva, tio e tia, não entendo por que a Rushui está se casando. Eles ficam pensativos ouvindo isso. Eles se aproximam, dizendo que a sua irmã encontrou o amor da vida dela. Vocês não eram destinados a ficarem juntos. Ele fica muito puto ouvindo isso, dizendo que ela era o motivo dele querer virar líder das tropas, e ninguém dessa cidade pode ficar com ela além dele. A tropa começa a se aproximar. Ele diz que se seus tios continuarem atrapalhando, ele vai avançar na força. Umas botinhas rosas, ele fica corado. É
Yan Hushui chega falando: primo Yan, vai embora, eu já tenho alguém no meu coração. Ele fica observando e diz que não, isso é impossível, você está mentindo, você estava comigo todo o tempo, como pode se apaixonar por outra pessoa? Ela fala que não está mentindo, e hoje é motivo de alegria que meu primo está aqui, mas se você não está aqui para dar bênçãos ao meu casamento, só posso pedir para que você vá embora. Ele começa a ficar irritado, dizendo que ela é a mulher dele e vai levar ela de qualquer jeito com ele. Ela fica braba, mandando as tropas virem e levarem Zhao An de volta para o quartel. Isso é uma ordem. Zhao An levanta sua mão, dizendo que ninguém ousa tocar nele. Diz que estava na família por causa dela. Agora ela vai casar com outra pessoa. Não precisa mais nem escutar as ordens delas assim. O Lorde fica irritado ouvindo isso. Zhao An gritando, falando que hoje vai enfrentar o homem que ousou roubar sua mulher. Vem aqui e me enfrente. Os figurantes falando que a família Yan está mentindo. Se tivesse um noivo, ele já teria aparecido. Eles escutam uma pessoa falando: quem caralhos está gritando aqui? Não sabem que é o meu casamento? O Pro tá bocejando, fala que não acredita que estão atrapalhando logo hoje. Ele sério, pergunta o que ele deve fazer se isso atrapalhar a sua noite. Todos ficam se olhando por um tempo. Zhang irritado, falando: como esse lixo pode estar mais forte do que eu? Zhao An brabo, perguntando o que esse lixo do Jiang Han está fazendo aqui. O Lorde perguntando por que ele saiu. Volte lá pra dentro agora mesmo. O Shui se aproxima, mandando ele não causar problemas desnecessários. O Prota já falando que não sabe porque tem cachorros latindo aqui. Isso é tão irritante. O Prota se gabando, fala que não importa de que famílias eles sejam, agora ele é genro do senhor feudal. Se verem ele por aí, não esqueçam de se curvar para mim, hein? Zhao An fazendo cosplay de topeira, quebrando o chão. Manda ele sair agora mesmo da família Yan. Avançando no Prota, fala que acabará com ele agora mesmo. O Prota observando, fala que ele está com uma intenção assassina, hein? O Lorde brabo, perguntando o que esse merda do Jiang está fazendo. Está querendo envergonhar minha família? Zhao An se aproximando com um soco. O Shui bloqueia ele, mandando ele parar. E fala que de hoje em diante, ele será o seu marido. Se ele morrer, ela morrerá junto. E se quiser machucar ele, terá que passar por cima dela. Zhao An fica louco, dizendo: você está lutando por ele? Vou matá-lo agora mesmo. O Prota observando a Hushui na sua frente. Ele empurra ela para trás, mandando ela deixar isso com ele. Apenas confie em mim. Prota feliz, pensativo. Já que você fez isso por mim, eu, Jiang Han, irei proteger você com a minha vida. O Prota diz para Zhao An fazer uma aposta com ele. Prota com uma cara maligna, fala que serão 3 apostas: dinheiro, o seu garotão e a sua vida. Zhao An perguntando: o que? Garotão? Como assim? Prota com um sorrisinho, fala que se ele perder, vai perder o menino dele aí de baixo também. As pessoas ouvindo essa aposta maluca do Prota, ele pergunta se ele está assustado. Como deu a ideia da aposta, você vai poder escolher os jogos. Zhao An rindo, fala: vamos competir em formações de batalha, arquearia e força. Zhang rindo, fala que agora Jiang está condenado. Esses são os jogos que Zhao An é melhor. Ling Jiqian feliz porque vai se livrar desse lixo. Caso contrário, ela seria envergonhada no futuro. Eu conto ou vocês contam? Zhao An tira um saco de dinheiro não sei da onde, botando o dinheiro na mesa, fala que vai apostar 1000 moedas de ouro. E você? O Prota rindo, fala que casar com a família do Lorde Feudal custou muito dinheiro, então ele não tem nada. O senhor feudal gritando lá de trás: o dinheiro que está sendo usado foi o dele. Prota mostrando uma caixinha, fala que aqui tem 7 pílulas de terceira classe, cada uma delas vale 10.000 moedas de ouro. Debochando, fala que não acha que está apostando pouco comparado com isso. Todos ficam de boca aberta, perguntando como ele conseguiu isso. O Lorde falando que nem mesmo no seu palácio existe algo tão valioso assim. Zhao An fica espantado, falando que com essas coisas você pode subir muitos rankings de cultivo, mas não tem todo esse dinheiro. Prota começa a zombar da cara dele, dizendo que ele não vai conseguir dar conta sozinho. Pergunta se alguém quer participar no lugar dele. O Lorde da cidade diz que quer participar também. Sua esposa braba perguntando se ele quer que o genro dele perca ou ganhe. O Lorde pensativo: bom, se ele perder não tem problema, não é tão bom quanto os outros mesmo. A família Lin e a família Zhang entram na aposta, colocando 20.000 na vitória de Zhao An. Eles ficam com um sorrisinho maligno. Prota rindo, fala que vai fazer eles conhecerem o verdadeiro Jiang Han hoje. Um figurante diz que é dono de um bordel, vai entrar com 10.000 também. Prota diz que ainda está longe do valor, precisamos de mais 10.000. Alguém quer entrar? Zhang falando que a família dele vai entrar com mais 10.000. Seu pai fica assustado ouvindo isso, pega ele pelo pescoço, perguntando se ele é maluco. São 20.000 moedas que já foram.
foram. Zhang falando que não importa quão bom Jiang seja, ele não vai ganhar. O Prota no fundo perguntando se eles vão aumentar ou não a aposta. Ele fica pensativo, diz que tudo bem, aumentaremos para 30 mil nossa aposta. Prota sorrindo, boa chefia, boa. Prota pede para que o Lorde seja o juiz. Ele manda só começar logo, não quer mais ver o rosto dele. Eles começam a se preparar. O Prota dando um tchauzinho, Zhang só com um sorrisão na cara, olha para trás, fala para sua tropa: quem conseguir quebrar a formação de Jiang Han vai ser recompensado. Os figurantes falando que a diferença entre batalhões é clara, já é uma batalha perdida. Os guerreiros de Zhang vibrando, au, au. O Prota olhando para sua tropa toda jogada, fala que parece que eles nem mesmo têm experiência. O Shui perguntando de seu pai o que houve com os soldados de Jiang. Ele fala que quando souberam dessa luta, a maioria deles pulou fora e ele não pôde fazer nada. Ela fica preocupadinha olhando para ele. O seu barriga falando: irmão Zhang, já já você vai ganhar 3 pílulas de graça. O irmão Zhang rindo, fala que não é para isso, sua família também apostou 20 mil, e com um casamento entre nossas famílias, a família Yan não vai ficar nada feliz com isso. O Lorde ouvindo isso, muito puto, ele dá um grito dizendo que essas pílulas eram raras e entregar de bandeja para o inimigo é pior que a derrota. O Prota pensativo, fala que parece que seu sogro está feliz, diz que em breve irá surpreendê-lo. O Lorde se levanta dizendo que comecem os jogos. Zhang já chega dizendo para suas tropas avançarem. O Prota manda sua tropa entrar em formação. Todos ficam surpresos, falando que ele está usando a formação da Cobra Grande. Essa formação aí é meio suspeita, hein? Essa formação é muito poderosa, podendo matar vários inimigos em um curto período de tempo. Zhang levantando, falando que se ele vencer, vai chamar ele de Papai Jiang. Seu pai do seu lado perguntando: ué, você não era meu filho? Ele piscando fala: relaxa, pai, ele não vai ganhar, vamos esperar esse lixo ser destruído. O Prota sério, segurando sua lança, dá um sorrisinho pilantra, manda sua tropa mudar para o escudo. Eles fazem um círculo de escudos. Zhang rindo fala que diz que Jiang irá perder, fala que ele está conseguindo aguentar os ataques, mas isso não é nada, isso já tá virando um abuso. O Shui olhando fala que isso é maldade, seu pai manda ela não criar esperanças, é inútil. Zhang rindo fala que vamos ver quanto tempo você vai conseguir aguentar. Ele sério manda destruírem ele agora. Umas lanças se aproximam, mas são bloqueadas de novo. Ele fica irritado, falando como isso é possível. O Shui se levanta, dizendo que essa é a formação de defesa absoluta que esteve perdida por anos. Aí eu te pergunto, como ela sabe se é uma técnica perdida? Atrás da tropa do Prota aparece a imagem de uma tartaruga. Eles ficam surpresos, dizendo que esse maldito tinha uma carta na manga. O Prota atrás do escudo com um sorrisinho na cara. Zhang começa a ficar nervoso, falando defesa absoluta. Como ele poderia ter essa técnica? Olha para a defesa dele, está quase quebrando. Zhang muito puto, com seu olho quase pulando para fora. Diz para avançarem agora, ele não vai aguentar mais. Sua tropa vem com tudo na direção de Jiang. O Prota com um sorrisinho na cara, olhando por uma brecha. Zhang rindo, falando que ele deixou uma falha. O Prota continua com seu sorriso malandro, vendo que ele caiu no fake. Grita para sua tropa mudar de formação. Os figurantes ficam assustados, falando que ele vai usar a formação da Cobra Grande de novo. E acabou. Comenta aí embaixo o tapete. Fui!